Prazer receber você aqui no Devocional 2024. Nós estamos numa jornada de Gênesis a Apocalipse. Agora passando por Isaías, capítulo 31, 32 e 33. Não deixe de compartilhar este vídeo com os seus contatos, no seu story e também nas suas redes sociais. E deixar o seu like. O seu comentário é muito importante. O que me chamou a atenção foram os seguintes pontos. O que significa não descer ao Egito? Mulheres precisam ouvir o que será falado. E que fogo é esse? No capítulo 31 de Isaías, no versículo 1 e também no versículo 3, diz assim, preste atenção. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Aqui ele está falando sobre recorrer ao Egito e a sua visível potência. Recorrer ao Egito naquela ocasião era deixar de confiar em Deus. O Egito, ele personifica o mundo. E quando nós recorremos às propostas, às ideias do mundo e seguimos a direção do mundo, nós estamos saindo do nível espiritual de Deus e descendo ao nível terreno e nos deixando de confiar e depender de Deus. E isso traz consequências. A palavra de Deus diz no versículo 3 assim: pois os egípcios são homens e não deuses. Tudo que Deus queria que eles confiassem nele. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador, se referindo ao Egito, e como o ajudado, que eram os filhos de Israel que estavam buscando ou propondo buscar no Egito ajuda. E ambos juntamente serão consumidos. Então, o que está decretado a este mundo cairá também sobre todos aqueles que o seguem. Não esqueça disso. No versículo 6 e também versículo 7, nós temos um outro ensinamento. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. A conversão, nós vemos aqui neste texto claramente isso, ela não fica só em palavras, em levantar a mão em um culto e dizer, eu aceito Jesus. Não. A conversão ela é acompanhada de atitudes, pois a pessoa, como nós vimos aqui no versículo que lemos, ela, quando se volta para Deus, imediatamente ela abandona a antiga vida, a vida velha, a vida completamente contrária ao Senhor Deus. Então, naquele momento, Deus pediu para que houvesse essa conversão expressada com atitudes. No capítulo 32, no versículo 3, nós extraímos mais ensinamentos. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Aqui ele está falando sobre uma revelação. E Cristo dá a todos que procuram segui-lo com sinceridade olhos para ver, ouvidos para ouvir as verdades espirituais. Se nos rendemos a Ele, consequentemente, nos rendemos à sua verdade. Um está associado ao outro. Existem pessoas que chegam ao ponto de dizer que elas creem em Deus, mas não creem na Bíblia. Não tem como desassociar uma coisa da outra. A palavra de Deus é Deus encarnado. Deus é espírito.
o seu Espírito se revela para as nossas vidas. Isso é muito importante. Reflita sobre isso. No versículo 9 e também no versículo 11, do versículo 9 ao versículo 11 deste mesmo capítulo, diz assim para as mulheres: levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer. Ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despivos e ponde-vos desnudas, e cingi-vos com pano de saco os seus lombos. Veja, quando se está totalmente envolvido em uma vida fácil, de luxo, facilmente se desconsidera as necessidades espirituais. Os valores são pervertidos e se age de forma inconsequente. O ato de se despir, que aqui foi determinado, simboliza se colocar diante de Deus reconhecendo a sua real condição espiritual e não viver uma ilusão transparecendo uma coisa que na verdade não existe. No versículo 15 ao versículo 20, nós extraímos esse ensinamento da ação do Espírito Santo. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, olha só. E o pomar será tido por bosque, olha só, um progresso, né? Deserto, um pomar, um bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz. Veja que ele não fala sobre condenação. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Aqui está falando sobre os benefícios da vida em comunhão com Deus, que no fim dos tempos se revelará. E aqueles que vivem atualmente desta forma têm provado disso e provarão da vida eterna. E ele diz: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque, seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais a liberdade ao pé do boi e do jumento. Nós vemos aqui a ação do Espírito Santo, que é transformadora. Ele pega um deserto e torna esse lugar em um lugar florido e frutífero. Eu não me refiro a um terreno, eu me refiro ao seu interior. Ele opera dentro de nós, floresce, progride, desenvolve e traz paz. No capítulo 33, no versículo 1 e 2, falando sobre a aflição e o livramento de Jerusalém, diz: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente, e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, será tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Olha só que forte. O que Senaqueribe naquela ocasião havia feito, viria agora na ocasião contra ele e todos os demais inimigos que haviam se levantado contra o povo de Deus. Nós não podemos
jamais esquecer que a forma como tratamos as pessoas, assim cedo ou tarde seremos tratados. Está aqui, claramente. O destruidor seria destruído. Então, como você tem tratado as pessoas? Lembre-se que cedo ou tarde o seu tratamento virá e vai retornar para a sua vida. Devemos buscar e depender da misericórdia de Deus, pois sem ela estamos perdidos. Como no versículo vemos, pedido de misericórdia. Sem a misericórdia, nós estamos perdidos. E para terminar, do versículo 14 ao versículo 17, a palavra de Deus diz: os pecadores em Sião se assombram. E ele diz: o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão. Veja que ele vai falando sobre quais pessoas receberão a salvação. Ele diz, continuando, depois de falar dos que andam na justiça e falam o que é reto, os que desprezam o ganho de opressão, quer dizer, aquilo que é errado, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, quer dizer, não entra em negociações ilícitas, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, quer dizer, ele só retém assuntos que edificam, fecha os olhos para não ver o mal, ou seja, desvia os olhos daquilo que não acrescenta, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Primeiro, esse fogo não é um inferno, mas Deus. A sua presença, inúmeras vezes, ela era associada a fogo. Você pode ver isso no livro de Isaías 29, versículo 6, 30, versículo 27 e também versículo 30. No livro de Êxodo 24, 17 e Hebreus 12, 29. Os que vivem em justiça habitam nas alturas. Símbolo de segurança que só encontramos em Deus. Enquanto os que vivem no pecado serão assombrados e os justos encontrarão refúgio. Graças a Deus por isso, não é? Eu te espero amanhã, na continuidade deste Devocional 2024. Você é especial para Deus. Até amanhã.